Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a nossa aula da nossa revistinha da EBD, a lição de número 9. A lição de número 9, ela trata sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Capítulo 38 e capítulo 39. E o interessante, irmãos, que nós estamos num texto que ele foi escrito no 6º século antes de Cristo. E é um texto que ainda não se cumpriu de maneira integral. É um texto que ainda vai ter o seu cumprimento. E a proposta hoje é saber quando esse texto vai se cumprir e identificar os atores que aparecem no capítulo 38 e no capítulo 39. Quem são Gog e Magog? E além de identificarmos quem é, ou se é uma região, ou se é um homem, é também um texto que estudamos para ver como que a palavra de Deus ela se cumpre ao longo da história, mas também ela serve para nós de alerta. E de alerta porque nós vamos perceber a veracidade do texto, a verdade do texto, e não somente isso, mas nós vamos firmar a nossa fé mais e mais em Deus e mais na sua santa e poderosa palavra. Então, como é que está dividida a lição? Gog e Magog, um dia de juízo. Primeiro tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Os invasores, compreendendo a profecia, Gog. Tópico 2, sobre a identidade dos povos invasores, Magog, Meseque e Tubal, a coalizão de Gog. Sobre o contexto escatológico, Gog e Magog, a Rússia nesse contexto e a origem da interpretação. Então essa é a proposta da nossa lição de número 7, que data do dia 27 de novembro. Então, primeiro ponto é nós identificarmos quem são esses povos. Então, vamos identificar quem são esses povos, quem é Gog, quem é Magog, quem é Togarma, quem é Gomer, Meseque, Tubal, que aparece nesse texto. A verdade prática diz o seguinte: e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Também nós vamos ver que esse texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, nada tem a ver com Ezequiel 38 e 39, porque tem muitos irmãos nossos que lê esse texto e acham que está falando do mesmo evento de Ezequiel 38 e 39, que é um outro evento distinto desse evento, nós vamos ver ao longo da lição. A palavra profética anunciada que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão devorados. Então, a palavra profética aí do Ezequiel 38 e 39 fala de uma restauração, e essa restauração está lá no capítulo 37 de Ezequiel. Só que o capítulo 38 e 39 diz que essa palavra profética que foi anunciada, ela vai ocorrer antes da restauração espiritual de Israel. A restauração política, a restauração social, a restauração econômica, essa já ocorreu. Agora tem uma última parte do texto que é a restauração espiritual, porém vós, o meu espírito, essa última parte ela ainda não se cumpriu. Todo o restante nós vamos ver ao longo da lição que ele já se cumpriu. Por isso que
o pastor Ezequiel coloca a verdade prática, dizendo que essa profecia, essa palavra profética, ela vai acontecer antes da restauração espiritual, mas não antes da restauração política, social e econômica, porque Israel já está restaurado politicamente, socialmente, economicamente, mas ainda não está restaurado espiritualmente, porque ainda não recebeu o nosso Cristo como o verdadeiro Messias. Tá? Então, essa batalha vai acontecer antes dessa restauração espiritual, nós vamos ver na lição. A leitura bíblica em classe está lá em Ezequiel 38, de 1 a 6. Vamos fazer a leitura desse texto. Ezequiel capítulo 38, dos versos 1 a 6, que diz assim o profeta Ezequiel: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles. Se nós começarmos a perceber, o próprio texto está identificando os atores desse evento. Então ele diz: Gog, levanta teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Então, nessa coalizão de nações confederadas, nós temos aí o Gog como o chefe dessa coalizão. E Magog, Meseque, Tubal, nós já começamos a perceber que nós estamos falando aqui não de atores, mas nós estamos falando aqui de regiões, da onde vem essa confederação do norte. Tá? Então a gente começa a perceber na leitura. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put. E aqui nós temos a coalizão formada, né, com as demais nações, né? Persas, etíopes e os de Put, que nós vamos identificar quem são esses atores nos nossos dias. Todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então Deus está deixando, Deus mostrando para Ezequiel essa grande batalha, essas nações confederadas que unir-se-ão para atacar não só Israel, mas também o próprio anticristo, e a gente vai ver isso já já, porque essa batalha que está sendo formada, essa confederação que está sendo formada, é uma coalizão de nações que vem do norte, extremo norte, contra Israel, não somente contra Israel, mas até contra o próprio anticristo. Nós vamos ver ao longo da lição. Capítulo 39 de Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Um outro detalhe do texto é que o texto diz que quem está fazendo essa coalizão, essa confederação do norte subir contra Israel é o próprio Deus. Porque aqui tem um juízo para essas nações confederadas e tem um juízo até mesmo para Israel. Então Deus diz: olha, quem está fazendo subir essa confederação do norte sou eu. Não é uma livre iniciativa dessas nações, mas é um agir de Deus para mostrar o seu juízo em cima dessas nações.
e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairá, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves da rapina de toda espécie, e os animais do campo te farei por comida. Então Deus está mostrando aqui que Ele que está fazendo subir, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo que Ele é quem vai trazer juízo sobre essas nações. E nunca mais elas profanarão o nome do Senhor. Nós vamos ver isso durante a leitura do texto. Sobre a face do campo cairá, porque eu, o Senhor, eu falei, diz o Senhor. Outro detalhe, essa batalha ela vai ser tão grande, tão sangrenta, que o Senhor fará tombar essa confederação do norte na terra de Israel, e demorará 7 meses para que esses mortos sejam todos eles enterrados. Nós vamos ver isso no texto. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Ou seja, um dia de juízo que ele já havia falado por boca de outros profetas. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. Aliás, eu falei 7 meses, até me enganei aqui, mas são 7 anos que Israel usará essas armas como combustível, para a nação durante 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que o despojaram, diz o Senhor. Aí não vai ser essa nação confederada que vai pegar despojos, mas vai ser Israel que vai pegar despojos dessas nações. Então essa é a leitura nossa, a leitura bíblica em classe. Então essa profecia, ela está em pleno curso em nosso tempo. Então você está diante de um texto que ele está em pleno curso dentro do século 21. Nós estamos lendo um texto que foi escrito no 6º século antes de Cristo e que ele está em pleno curso no século 21. Dessas nações confederadas, de alianças políticas e econômicas que vão se formar para atacar, subir contra Israel e tentar dizimar Israel. Então, o que nós vamos estudar nesse texto que nós estamos analisando aí? Então, primeiro ponto, nós vamos estudar a veracidade das profecias bíblicas, seu cumprimento na história humana. Então, quando você lê essa palavra, você lê essa profecia, você pode checar a veracidade daquilo que está sendo dito, e você pode verificar que aquilo que está no texto sagrado nós estamos vendo se cumprir plenamente em nossos dias. Além de mostrar a ação de Deus na história humana, isso para nós que somos crentes, que somos salvos em Cristo, é um alerta para nós. Um alerta para nós para que nos coloquemos mais diante do Senhor, consagremos mais a nossa vida, busquemos mais a Deus, porque tudo que está dito está se cumprindo, já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Um outro detalhe é que esse texto ele fala sobre o juízo de Deus sobre essas nações confederadas que nós acabamos de ler aqui no capítulo de número 39. Então, esses são os pontos aí da nossa lição. Vamos avançar aqui. Então, primeiro ponto, sobre a identidade dos invasores. Quem são esses indivíduos? Gog, Magog, Togarma, Meseque, quem são?
Então, Ezequiel capítulo 30, versículo 3, diz que a profecia é para o fim dos tempos do gentio. O que nós temos que saber? O que é o tempo dos gentios? Esse tempo dos gentios, ele começa com a invasão de Nabucodonosor, e esse tempo do gentio vai terminar na grande tribulação. Esse tempo do gentio é aquele tempo em que Israel será pisado, será oprimido, será subjugado pelos gentios. Ainda que hoje Israel é uma nação soberana, mas Israel continua subjugado porque Israel vive sob pressão por conta da questão palestina. Então, o tempo dos gentios, que diz lá em Ezequiel capítulo 30 e o verso de número 3, ele começa lá com a invasão de Nabucodonosor e ele vai terminar com o fim da grande tribulação, em que Deus ali colocará fim ao tempo do gentio, e aí sim restaurará. Aí entra a última parte da profecia, na metade da grande tribulação, vai entrar essa última parte da profecia, em que o povo se verá tão acuado, em que o povo se verá num beco sem saída, e é onde eles vão clamar o Messias. E aí vai se cumprir aquilo que está lá em Zacarias capítulo 14, que diz que Cristo põe os seus pés, desce, põe os seus pés no Monte das Oliveiras, ele é fendido em dois e sai um rio que vai purificar as águas do Mar Morto. Então ali se cumpre essa parte em que Deus vai restaurar Israel espiritualmente. Então a invasão de Gog e Magog, agora aqui nós temos uma grande possibilidade que essa invasão ela ocorra antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação. Ou seja, essas nações confederadas que vão contra Israel, ela pode ocorrer até dentro do período da igreja ainda na terra. Então ela pode ocorrer essa guerra de Gog e Magog das nações confederadas em relação a Israel, ela pode acontecer ou no início da grande tribulação, ou pode ocorrer dentro do nosso período. Tá? Não se tem um consenso sobre quando isso vai acontecer. O que sabemos é que ela vai ocorrer até mesmo antes da grande tribulação. E essas nações confederadas, eles virão atacar não somente Israel, mas também como o próprio anticristo. Como é que nós sabemos isso? Vamos ler Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 e os versículos de número 40. Vamos achar aqui Daniel capítulo 11 e o verso 40, que diz assim: E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, esse texto de Daniel está corroborando aquilo que está sendo dito lá em Ezequiel 38 e 39, que essas nações confederadas entrarão em Israel e não atacarão somente Israel, mas também o próprio anticristo. Olha a leitura. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito, que também vai fazer parte dessas nações confederadas, nós vamos ver. Não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios, que também está no texto, que são os de Put, que são os líbios, e os etíopes, que são do Egito, né? E os seguirão. Então, você vê que as nações confederadas que nós estamos lendo aqui em Ezequiel 38 e 39 também aparece aqui em Daniel capítulo 11, versículo 40 em diante. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Espantarão quem? Israel não, espantará o anticristo, porque ele vai ver uma grande nação, uma união de confederados vindo para cima de Israel e para cima dele também. Por isso que diz o texto aqui que ele se espantará e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos.
Não está falando de Israel, mas está falando do anticristo. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o mar santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então Daniel mostra também que essas nações confederadas atacarão não somente Israel, como o próprio anticristo. E aí nós vamos ver lá em Daniel capítulo 9, que é feito um acordo de paz entre o anticristo e Israel. Olha o que diz Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que vai levar o judeu a fazer uma aliança com o anticristo? Tem que ser um evento que coloque o anticristo como um verdadeiro Messias para eles. E esse evento provavelmente vai acontecer aqui, quando essas nações confederadas virem contra Israel, o anticristo, ele desbaratar essas nações, e ali haverá esse acordo, essa aliança entre Israel e o anticristo. Então, voltando aqui, Ezequiel capítulo 30, versículo 3, falando desse tempo do gentio que começa lá com a invasão de Nabucodonosor, em 606 e termina em 586. Então ele começa nesse período e vai terminar no fim da grande tribulação, onde Israel não será mais pisada e nem será mais subjugada por nação nenhuma. Tá? E aqui também a gente vê aqui que Gog aparece em 1 Crônicas capítulo 5 e versículo 4, também vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 20 versículo 8. Ambos os eventos são distintos um do outro, como eu expliquei no início. Vamos dar uma olhadinha aqui para nós entendermos por que na verdade aqui não é o capítulo, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Aqui não é o capítulo 16, mas é o capítulo de número 20. Deixa eu só localizar ele aqui. Aqui. Que na verdade é 20 e não 16. Pronto, tá arrumado. Vamos seguir. Então, esse texto que aparece aqui em Apocalipse, no capítulo de número 20, deixa eu só arrumar aqui de novo, que faltou o versículo aqui para a gente se localizar. Pronto, agora sim, agora está arrumado, vamos seguir. Então, esse evento que aparece em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 8, nada tem a ver com o evento de Ezequiel capítulo 38 e 39. Vamos ver o porquê são distintos esses eventos. Primeiro, em Ezequiel 38, a invasão ela acontece após a restauração de Israel. Não a restauração que diz o texto, como eu falei lá no início da lição, a restauração espiritual de Israel, porque Israel já está restaurado na sua terra, segundo o que nós lemos lá em Ezequiel capítulo 37, que é uma lição posterior que nós vamos colocar aí para vocês, tá? Então, essa restauração que fala aí, de Ezequiel 38, que essa invasão ocorrerá antes da restauração espiritual. Já em Apocalipse, essa batalha de Gog e Magog, ela acontece depois do milênio. Enquanto a invasão de Ezequiel 38 acontece antes da restauração espiritual, a de Apocalipse capítulo 20, verso 8, ela acontece depois do milênio. Segundo, em Ezequiel 38 será feito por um pequeno grupo, ou seja, em relação a Apocalipse 20, que envolve todas as nações, a de Ezequiel 38 envolve um pequeno grupo.
Então a diferença entre um e outro a gente começa a perceber aí, tá? Então, Ezequiel 38, essa coalizão é feita com um pequeno grupo, com as nações confederadas. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, envolve todas as nações. Terceiro, Gog é um príncipe e Magog uma região. Nós vamos ver isso já já. Então, Ezequiel 38 fala de Gog, que é um príncipe, Magog uma região. A de Apocalipse é uma personalidade satânica. Então, ambos os eventos são distintos, são diferentes e um não tem nada a ver com o outro. Só há uma referência que João faz para dar ideia do que é que ele está falando em relação ao que vai acontecer após o milênio, no fim do milênio. Terceiro, aliás, já falei todos os pontos. Então, Ezequiel 38, Gog e Magog é uma batalha distinta de Apocalipse capítulo 20 e versículo 8. Não confunda Apocalipse capítulo 20, versículo 8 com Ezequiel 38. Ambos são batalhas distintas que ocorrerão em períodos distintos também. Vamos avançar. Então, terra de Magog, um dos descendentes de Jafé. Eu vou adiantar, como ele vai aparecer de novo, eu vou adiantar esse slide aqui para nós vermos aqui na frente, porque ele vai aparecer de novo lá na frente para a gente identificar certinho esses povos aqui. Então vamos lá. Quem são esses personagens? Então nós estamos no primeiro item, identificando os invasores. Se você olhar nesse quadro aí, dos descendentes dos filhos de Noé, cada um povoou uma região. A região em questão que nós estamos falando aqui, que Jafé povoou, que nós vamos ver já já, são o nome dos filhos de Jafé. Isso está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Então, quem são os descendentes de Jafé, filho de Noé? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tírias. Todos esses nomes aparecem em Ezequiel 38. Agora, não como um nome em si dos filhos de Jafé, mas como regiões que foram povoados pelos filhos de Jafé. Então é por isso que Ezequiel 38 vai falar de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tírias. Por quê? Os filhos de Jafé povoaram certas regiões e por isso que Ezequiel 38 está identificando essas regiões com o nome dos filhos de Jafé. Vamos olhar o mapa para nós termos uma ideia do que é que nós estamos falando aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar fácil aqui. Então lá, aqui são os três filhos, nós temos aqui os três filhos de Noé. Então, Jafé, ele vai povoar toda essa faixa que está em amarelo aí. Se você perceber, você começa a ver aqui o nome de Tubal, Togarma, aqui em cima, Gomer, mais um pouquinho para cá, Magog e Madai. Os filhos de Sem povoaram a região central, que é o Oriente, aqui, o Oriente Médio. Então aí você vê aí os filhos de Sem. Aqui você vê os filhos de Cão, que povoou essa região do continente africano. Tá? Então os nomes que você vê lá são descendentes dos filhos de Jafé, que povoou essas regiões que nós vamos ver já já. Qual é essa região que foi povoada pelos filhos de Jafé? Por isso que Ezequiel vai identificar essas regiões com o nome dos filhos de Jafé, porque foram eles que povoaram essas regiões. Vamos avançar para nós vermos aí. Tá? Então lá. Segundo ponto. Já identificamos quem são os invasores. Agora, o segundo ponto fala compreendendo a profecia. Essa profecia é juízo tanto para os inimigos de Israel e para os tempos da restauração de Israel. Tá? Então, essa profecia ela foi dada
para mostrar o juízo de Deus sobre os inimigos de Israel e para os tempos da restauração, e aqui entenda-se restauração espiritual de Israel, ou seja, ela vai acontecer antes dessa restauração. Segundo ponto é que essa restauração, em partes, ela já começou. E quando é que essa restauração começou? Essa restauração começou a partir do ano de 1948, quando as Nações Unidas se reuniram para tratar da questão da Palestina, da partilha da Palestina entre os judeus e os palestinos. Ali, Ezequiel 37 começa a se cumprir, em que o profeta vai diante de um vale de ossos secos, e Deus manda ele profetizar, e daqui a pouco ele começa a ver cada osso juntando no seu osso, começa a crescer nervo, começa a crescer pele, e aí se coloca um exército diante de Ezequiel. E aí no próprio texto que nós vamos ver numa lição posterior, no próprio texto, Deus vai dizer para Ezequiel: essa é toda a casa de Israel que eu vou fazer voltar para a sua terra. Então, Ezequiel 37, nós já vemos o cumprimento, essa restauração, já vemos o cumprimento em partes, já a partir de 1948, quando se cria, então, faz a partilha da Palestina e se cria o Estado de Israel, dando cumprimento a Ezequiel 37. Então, nós estamos entendendo que, compreendendo a profecia, que essa invasão que vai ocorrer dentro do nosso período ou no início da grande tribulação, ela vai ocorrer antes da restauração espiritual, ou seja, quando Israel vai reconhecer Cristo como o seu Messias. Mas antes desse reconhecimento ocorrerá essa invasão, tá? Então a profecia de Ezequiel 37, você leia ela e entenda que ela já se cumpriu historicamente, e ainda a parte final dela, onde diz que ele porei do meu espírito em vós, essa última parte ainda vai ocorrer, tá? Isso quando se der o rompimento da aliança entre os judeus e o anticristo, aí então ocorre essa restauração espiritual, porque então Israel clamará pelo seu Messias, e o Messias virá no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias 14. Gog, quem que é Gog? Já vimos, né? Filho de Jafé, e lá em Gênesis capítulo 10 é uma descrição pessoal, né? Que nós vemos lá, se você abrir lá em Gênesis capítulo 10 e versículo 2, você vai ver que é a descrição de um dos filhos de Jafé. Você também vai ver lá que Magog também é um dos filhos de Jafé, que no texto de Ezequiel aparece como região. Tanto Gog como Magog aparece como uma região, sabendo que Gog será o cabeça, ou seja, aquele que conduzirá a confederação. Mas nós estamos falando de regiões aqui, tá? Então lá, e diz que esse Gog é chefe de quem? De Meseque e de Tubal, que é descendente de Jafé. Agora, aonde estão hoje, se nós procurarmos hoje, aonde fica essa região chamada Gog, Magog, Meseque e Tubal? Então essa região está localizada no extremo norte de Israel. Nós vamos ver no mapa já já. Então essa região que nós estamos falando aí de Gog, Magog, Meseque, Tubal, Togarma, Gomer, toda essa região está ao norte de Israel, porque a profecia diz que essa invasão virá do norte e do extremo norte de Israel. Então, onde estão essas regiões nos nossos dias? Vamos dar uma olhada aqui. Tudo isso daqui que você está vendo é o que nós estamos falando lá, que Ezequiel 38 está falando. Toda essa região aqui é o norte, extremo norte, tá? Que foi povoado pelos filhos de Jafé, que povoou toda essa região aí, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? Por isso que vai dizer lá que povos de entre mares, porque essa região está banhada pelo Mar Cáspio e pelo Mar Negro e o Mediterrâneo.
E aí você vê a Rússia. E antigamente dizia-se que a Rússia era o Gog, identificado na profecia de Ezequiel 38 e 39. Só que essa interpretação, hoje, ela já não é mais um consenso entre os estudiosos da escatologia. Então, em anos atrás, era consenso que a Rússia era o Gog. Hoje já não existe mais esse consenso. Então, toda essa região povoada aqui pelos filhos de Jafé é conhecida como Cáucaso. Tá? Vamos olhar, acho que tem mais um mapa aí. Deve ter mais um mapa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, toda essa região aqui é conhecida como Cáucaso. Aquilo que você vê lá no texto lá, de Ezequiel 38 e 39, está falando exatamente dessa região toda que você tem aí na sua tela. Você tem aqui a Armênia, você tem aqui a Geórgia, você tem Azerbaijão, toda essa região aqui que foi povoada pelos filhos de Jafé. Então lá, sobre a identidade dos invasores, segunda parte. Então vamos entender um pouco mais. Quem são esses invasores? Da onde que eles saíram? Vamos voltar lá no mapa. Então lá, Gênesis capítulo 10, versículo 2 e 1 Crônicas 1:5, aparece lá o nome dos descendentes dos filhos de Noé, que aparece lá em Ezequiel, só que em Ezequiel aparece como um lugar ou uma região. Gênesis 10 aparece como sendo os filhos de Jafé. Em Ezequiel 38 aparece como uma região povoada ou colonizada pelos filhos de Jafé. O historiador Flávio Joséfo identifica a região de Magog com os citas, que são os povos nômades, que é citado lá em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 11. Vamos ler rapidinho Colossenses capítulo 3, em que Paulo vai citar os citas aí, tá? Que Flávio Joséfo vai identificar Magog com os citas. Olha o que ele diz aqui, Paulo. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então Flávio Joséfo diz que essa região que nós estamos vendo aqui em Ezequiel 38, que é chamada de Magog, nada mais é do que os citas. E que região é essa que Paulo identifica lá como os citas e Flávio Joséfo? Olha aqui aonde está localizado Magog. Está localizado entre Armênia e a Média. Nós vamos ver já. Ou a Pérsia. Então, entre a região de Magog e Gog, Armênia e Pérsia. Mais ao norte de Israel, como está lá em Ezequiel. Aí está Êxodo, mas é Ezequiel. Então, região conhecida como Cáucaso, nós já falamos. Então, toda essa região é o que conhecemos hoje como Rússia. Era conhecido como Rússia, né? Que não extinta União Soviética, né? Agora, quem são esses de Meseque e Tubal, que são filhos também de Jafé, que deram origem ao reino dos frigianos, Capadócia e Anatólia? Então, essa região que foi povoada por Meseque e Tubal, hoje é aquilo que nós conhecemos como a Turquia. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, vai ficar melhor para nós vermos aí. Então, identificando os invasores. Então, estão naquilo que nós chamamos de a região Cáucaso, o Magog entre Armênia e Pérsia, Meseque e Tubal, que deu origem aos reinos frigianos da Capadócia e Anatólia, que hoje é a Turquia, e também é citado Togarma, também que é filho de Jafé. E esse Togarma, ele vai dar origem também à Turquia e Armênia, vai povoar aquela região. Também vai aparecer lá Gomer. Quem que é esse Gomer que está lá na região do Cáucaso também?
Esse Gomer, ele povoou a região que hoje nós conhecemos, que são os germanos ou os alemães. Então, nós estamos já nos situando aí para nós termos ideia de quem são esses povos que vêm do norte, extremo norte. Então, recapitulando aqui, Magog, nós já vimos aqui qual é a região de Magog, Armênia e Pérsia, que está aí como média. Meseque e Tubal, os reinos frigianos, Capadócia, Anatólia, Turquia. Togarma, da região da Turquia também, e Armênia. E Gomer, que são os germanos ou os alemães. Então nós temos a identificação de quem são esses povos que fala Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. Vamos seguir. Aí você vê os filhos de Jafé em cada região. Aí você pega aí Gomer, tá vendo? A região da Hungria, da Romênia, Bulgária, a Togarma e Tubal, a Turquia, a Média, lá que é a Pérsia, Magog, Azerbaijão e por aí vai. Tá? Vamos ver, nós temos mais um mapa aqui. Aqui tem um mapa que dá para a gente identificar melhor. Tá? E aí nós vemos aí os filhos de Jafé povoando toda essa região que nós conhecemos como Cáucaso, tá? Que está entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E você vê aqui esse círculozinho vermelho aqui, você vê aqui Israel e os povos que vêm do norte, extremo norte. Se nós traçarmos uma linha aí certinho aí desse pontinho vermelho aí que nós estamos vendo aí, você vai direto parar aqui na região da Turquia. E hoje, vamos voltar aqui, hoje já há uma ala dos estudiosos de escatologia que diz que possivelmente, eu tenho um livro do pastor Antônio Gilberto, o calendário da profecia bíblica, esse livro aqui, que é de 1984, se eu não estiver enganado, esse livro aqui, o próprio pastor Antônio Gilberto já fala que o anticristo pode vir do mundo islâmico. E possivelmente dessa região aqui que nós estamos falando. A Rússia entrou nessa história como sendo Gog por uma interpretação, não uma interpretação bíblica, mas uma interpretação fonética. Nós vamos ver já já, tá? Então nós temos aí os filhos de Jafé, que povoou todas essas regiões aqui. Você vê certinho aqui o Put, que são os da Líbia, que aparece lá no texto também. Tá? A região da Arábia Saudita, que está aqui embaixo. Tá? Olha lá, Cush, que também aparece no texto, que é o Egito. Tá? Então você tem toda essa região aí povoada pelos filhos de Jafé. Aqui dá para você ver melhor ainda, tá? Olha aqui o Magog, onde ele está aqui, ó. Região aqui, nós temos aqui o Mar Negro aqui, tá? A profecia fala de povos que vêm de entre mares. Veja aqui a região do Cáucaso aqui. Nós temos aqui o Mar Cáspio aqui, nós temos aqui o Mar Negro e nós temos aqui à nossa esquerda aí nós temos aí o Oceano Atlântico e aqui embaixo você tem o Mediterrâneo. Então ele fala de povos que vêm de entre mares. E se você olhar a Rússia, ela não tem essa localização privilegiada que tem a região do Cáucaso. E aí você começa a entender um pouquinho de geopolítica. Aqui tem uma setinha antiga União Soviética. E aí você começa a entender, olha a Rússia aqui, onde ela está aqui, a Rússia. Tá vendo o Gog que está localizado lá em cima, ainda esse mapa ainda está nessa interpretação, e eu vou explicar o porquê depois, aqui onde está o Gog. E se você perceber aqui a Rússia não está entre mares. Então, a invasão da Rússia aqui na Ucrânia, para ela é extremamente estratégica, porque aqui ela vai ter, ela vai ter acesso ao Mar Negro aqui.
Ela vai ter acesso ao Mar Negro aqui, que é uma rota importante para ela, que ela não consegue acessar se ela não invadir a Ucrânia e tomar posse disso aqui. Por isso que ela tomou a Crimeia, que tem um grande porto que dá já para o Mar Negro. E aí nós vemos aí, olha lá, Gomer, né? O que nós conhecemos, né? Que está lá no texto sagrado como Gomer, a Suíça, a França. Aí você tem aqui Magog, você tem aqui Polônia, você tem aqui Romênia, Togarma, Turquia, aqui embaixo a Pérsia, aqui a Antiga Média, tá bom? E a Rússia lá em cima. Aí aqui esse mapa tá até melhor um pouquinho, porque você vê a região do Cáucaso certinho. Olha aqui a região do Cáucaso, o Mar Cáspio aqui, o Mar Negro, o Mediterrâneo aqui, tá? E toda essa região aqui, aí você vê Israel aqui embaixo. E se você traçar a linha de novo, você pode traçar a linha de novo, nós vamos parar aqui, ó, na Turquia, que é Togarma. Togarma aqui na região da Turquia. E se você continuar subindo, que é a interpretação antiga que era a Rússia, tá? Você vai perceber que, olhando a profecia bíblica, dá a entender-se que a Turquia está ao norte. Entendesse? Não, ela está ao norte de Israel. Então, o Gomer, que está a setinha aí apontando aí para a região da Turquia, então o Gomer, o cabeça, não é a Rússia. O cabeça é a região da Turquia. Se nós pegarmos a profecia bíblica, que Gog, que é o chefe dessa confederação de invasores que vai para cima de Israel, então nós vamos ver que o Gog aqui, ele vem dessa região do Cáucaso aqui, perto ou da região da Turquia que está dentro do Cáucaso. Então a profecia ela aponta com exatidão da onde vem essa confederação e quem é o cabeça, o chefe dessa confederação. Aí a coalizão de Gog. Então quem são os outros atores que fazem parte dessa coalizão? Aí você lê lá no versículo 5 do capítulo 38, você tem lá os persas, que hoje é o Irã, o nome foi mudado em 1935. Você tem os etíopes, que é a África, Sudão. Os de Put, que é a Líbia, Gomer, que é a Alemanha, e Togarma, que é Turquia. Então você vê que aqui, o Gomer aqui, ele está identificado, como é uma interpretação, eu estou com o mapa antigo de uma interpretação antiga, ele está apontando aqui para a região da Turquia. Mas na verdade Gomer ele foi povoar a região da Alemanha. E Togarma, e aí sim você vê aqui Togarma sendo o centro da Turquia aqui, Então essas são as nações confederadas que é citada em Ezequiel 38, que é citado também em Ezequiel capítulo de número 27, versículo 10, e também capítulo 30, versículo 5. Também a Bíblia vai citar os de Cush, que são os etíopes, que já está lá, né? Já mostrei a vocês lá. Então, essa é a coalizão de Gog, que vem para atacar não só Israel, mas também o próprio anticristo. Então, toda essa profecia está localizada ao norte de Israel, que compreende a Mesopotâmia, Ásia Menor e as regiões do Mar Cáspio e o Mar Negro. Deixa eu ver se eu tenho... Pronto, tá aqui, ó. Então, o que está sendo dito aqui no texto é que toda essa região que nós estamos lendo aqui, que nós estamos estudando em Ezequiel 38, ela está localizada exatamente ao norte de Israel, que compreende a região da Mesopotâmia, da Ásia Menor e as regiões do Mar Cáspio. Nós vamos ver bem isso claramente aqui no mapa, tá? Então, Israel está aqui, os povos que vêm do norte. Olha aqui a Anatólia, Turquia, tá? Aqui o Irã, que são os persas, a região da Mesopotâmia, que pega toda essa região aqui, e aqui para cima o norte. Olha o Mar Cáspio aqui, o Mar Negro está aqui, tá? E o Mediterrâneo aqui embaixo,
e aqui nós temos o Golfo Pérsico aqui. Por isso que ele fala que povos que vêm de entre mares, e a Rússia não se localiza como povos de entre mares, como essa região que nós estamos vendo aqui. Então não pode ser o cabeça e o Gog, não pode ser a Rússia, pela profecia bíblica que nós estamos vendo aqui, estudando aqui, de Ezequiel 38 e 39, não tem como ser a Rússia o cabeça dessa confederação, mas sim essa região do Cáucaso aqui, sim, é o cabeça dessa região aí, tá? Mais especificamente, se traçarmos aqui, fizermos uma linha reta aqui, da onde está localizado aqui Israel, aqui fazemos aqui, nós vamos parar aqui na região da Turquia. Sobre o contexto escatológico, então nós já identificamos quem são os atores dessa profecia, quem são os atores dessa confederação que virá sobre Israel e o anticristo. Agora o contexto escatológico dessa questão toda, tá? Como é que se chegou à interpretação, que era consenso antigamente, de que Gog seria a Rússia, que hoje já não é mais um consenso? Primeiro ponto. Por que se chegou a essa conclusão? Primeiro ponto, nós falamos aqui da Guerra Fria, que ela ocorre de 1947 a 1991 com a extinção da União Soviética. Então, a partir daqui é que começa a identificar a Rússia como o Gog, como cabeça dessa confederação, por conta da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Após o término da Segunda Guerra, a Europa ficou destruída. E a América, ela lançou um plano de ajuda para a Europa, chamada Truman, se não estiver enganado. E é claro que a União Soviética, vendo isso, percebeu que a América, se eles não fizessem nada, a América teria a hegemonia em toda a Europa, e isso não era interessante para a União Soviética. E daí partiu-se então por essa briga política entre a União Soviética e entre a América para ter essa hegemonia política. Dessa ideia surgiu que Gog é a Rússia como cabeça, o príncipe que aparece lá em Ezequiel 38. Gog e Magog. Então, seguindo a profecia bíblica, essas nações invadirão, que nós já vimos, né? Para destruir completamente Israel, mas não somente Israel, como o próprio anticristo. E aí, Deus, pela sua palavra, que guardaria o seu povo, ou seja, há uma promessa, há uma aliança com o remanescente fiel que Deus guardaria, e nessa batalha sangrenta Deus vai guardar o seu povo, tá? Aí já expliquei o primeiro ponto da Rússia aqui, quando nós começamos a falar aqui sobre a identificação, sobre o contexto escatológico. O segundo ponto, por que se coloca a Rússia como cabeça, eu estou seguindo a lição, como cabeça, é uma interpretação fonética, não uma interpretação bíblica. Por exemplo, você pega lá, chegou a essa conclusão, Meseque, Tubal, Meseque, Moscou. Identificou-se Meseque como Moscou pela proximidade fonética. Tubal, Tobolsk. Então percebe que a interpretação não é bíblica, mas a interpretação é fonética, por semelhança do som de Tobolsk, pela aproximação de som de Moscou, pela aproximação de Rosh, que é o que aparece lá no texto, que é o príncipe, é o cabeça. A expressão hebraica para príncipe, para chefe, para cabeça é Rosh. Então, Rosh, Rússia. Então a interpretação, ela é mais fonética do que bíblica. E até a própria Septuaginta, ela vai traduzir essa questão, ela vai colocar Arhonta Ros, ou seja, príncipe de Ros. E algumas traduções bíblicas é colocado príncipe de Ros. Ros, Rússia. Daí chegou-se então à conclusão de que a Rússia é Gog, e de que Meseque é Moscou, e de que Tubal é Tobolsk, tá? Não é uma interpretação
bíblica, mas uma interpretação fonética. Seguindo a profecia bíblica, nós chegamos aí à conclusão de que o Gomer aí, ou aliás, o Gog, o chefe, o príncipe, ele vem da região do Cáucaso, mais especificamente da região da Turquia ou do mundo islâmico, tá? Então esse é o contexto escatológico de toda essa profecia. Então, seguindo a profecia de Ezequiel, nos capítulos em análise, esses povos que virão sobre Israel é conhecida como Confederação do Norte, tendo como cabeça Magog. Veja que aqui a lição ainda, a própria lição ainda coloca essa questão, tá? Mas hoje ela não é consenso. Tá? O cabeça já não é mais consenso, sendo a Rússia, mas a própria região do Cáucaso, a própria região da Turquia ou do mundo islâmico vem o cabeça e não da Turquia. Tá? Hoje não é consenso mais essa ideia. E aí você tem lá a Pérsia, que é o Irã, que a gente já viu, os Estados Árabes, né? Que a região da África ali é uma região de grande contingente islâmico. Tá? Então, se você perceber, essa confederação ela vai ter como cabeça alguém que vem do mundo islâmico, não como nós pensávamos antigamente, que vinha da Europa. Tá? E aí já expliquei também essa força militar que vai atacar Israel e o novo Império Romano levantado pelo Anticristo, que nós já vimos também lá, né, em Daniel capítulo 11, a partir do verso 40, e essa aliança que é feita aí no capítulo 9, versículo 27. A origem da interpretação também dessa identificação da Rússia como sendo Gog ou Magog lá, não é dos pentecostais como alguns querem crer. Essa interpretação, além da semelhança fonética, ela vem de um grande estudioso que tem um lexo que não foi superado até hoje, que é o Gesênio, do século XIX. Ele coloca no léxico dele a palavra Rosh como sendo a própria Rússia. E agora, com o ataque da Rússia em relação à Ucrânia, esse assunto voltou em pauta de novo, só que não tem mais consensos como sendo a Rússia o chefe, o príncipe ou o cabeça. Tá? Então essa é a nossa lição de Ezequiel, capítulo 38. Aí nós temos mais um mapa que vai mostrar com mais detalhe, tá vendo? Jafé, os seus filhos em volta dele ali. Se você perceber, ó, a Ásia Menor, ó, o Meshec, o Meseque, aqui a região da Anatólia, Magog, Gomer, Tubal, Togarma. Você vê que estão todos aqui na região do Cáucaso, nessa região aqui, que é a região da Turquia. Nós temos mais um mapa aí. Tá? Você vê aí os filhos. Esse aqui você consegue perceber direitinho que os filhos de Jafé estão entre os mares e não lá em cima na Rússia. Eles estão povoando toda esta região entre mares. Então Israel está aqui embaixo, né? Aqui embaixo, e ao norte, que são os povos aqui que foram povoados pelos filhos de Jafé. Aí você consegue ver com mais clareza ainda esse mapa aqui. Você vê aqui a Rússia lá em cima, tá vendo a Rússia lá em cima, e olha onde está os filhos de Jafé, na região do Cáucaso, ou na região entre mares. Você vê o Gomer, Togarma, você vê o Meseque, Tobal, nessa região do Cáucaso. E Israel está aqui embaixo, e ao norte vem toda essa região, da onde vai vir essa confederação juntamente com seus aliados para atacar não somente Israel, mas o próprio anticristo. Aí você consegue ver com mais clareza ainda nesses mapas. É bom nós olharmos no mapa, porque pelo menos nós nos situamos na profecia, não ficamos perdidos na profecia. Né? Então aí você vê também, olha o Magog aqui, Togarma, Meshec, ou Meseque, Tubal, Gomer, tudo dentro da região do Cáucaso. Olha onde está Israel aqui embaixo, olha Israel aqui embaixo, diz que os povos vêm do norte e extremo norte. Tá? Aí você tem mais um mapa que você consegue localizar com mais clareza ainda
E o texto vai dizer que esses povos eles vêm de entre mares. Olha a região do Cáucaso aqui. Olha aqui, entre mares. Você tem aqui em cima aqui o Mar Negro. Você tem aqui o Mar Cáspio. Você tem aqui o Mediterrâneo. Então é dessa região que vem essa confederação, juntamente com os seus aliados aqui da região da África também. Tá? Então essa grande guerra tem data para acontecer. Nós só não temos certeza se ela começa ou no início da grande tribulação, ou se ela começa antes, se ela ocorre antes do arrebatamento da igreja. Então Ezequiel 38 e 39, nós sabemos que ela vai ocorrer, nós sabemos quando ela vai terminar, né? Como que ela vai ser extirpada e por quem ela vai ser extirpada? Nós sabemos que é pelo anticristo. O que nós não sabemos? Nós não sabemos se ela vai começar ou no início do arrebatamento, ou se ela vai começar antes da igreja ser arrebatada. Fato é que essa batalha ela vai ocorrer. Então, Israel e as batalhas do futuro. Nós temos 3 grandes batalhas aí. Primeira batalha, Gog e Magog, que é essa que nós estamos vendo aí, que é a invasão das nações confederadas em relação a Israel. Nós temos o Armagedon, que não tem nada a ver nem com essa batalha e nem com a batalha lá do capítulo 20. O Armagedon ele vai se dar no fim da tribulação. É a terceira batalha. A segunda batalha. A última batalha, nós vamos ter aí a última batalha, que é de Gog e Magog, que é no fim do milênio. Tá? Então, essa é a profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, que é extremamente importante para a nossa análise, para nós nos apercebermos como que a profecia bíblica se cumpre, como a palavra de Deus se cumpre plenamente em nossos dias. Tá? E a conclusão da lição é o importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, que nós já explicamos, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel. Tá? Não a restauração espiritual. Essa batalha vai acontecer antes da restauração espiritual. Após a restauração, porque o povo já está lá na sua terra. Então, por isso que o pastor coloca aqui. Pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel. Que restauração? Restauração social, política e econômica. Essa já ocorreu. Mas ela vai ocorrer antes da restauração espiritual. Antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog lá de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Eu espero que você consiga entender essa profecia. Ela é bem complexa, né? Ela é bem complicada para se entender mesmo, mas eu espero que eu possa ter contribuído com o seu entendimento desse texto sagrado, que nós estamos vendo se ele se cumprir em nossos dias. Que Deus abençoe, e se você puder deixar o seu like aí, deixa o seu like aí. Se puder fazer os comentários, faça os comentários aí para que a gente continue trabalhando com esses temas aqui no nosso canal. Que Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.